Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais reportagens da semana. Os juros altos dificultam a tomada de crédito a longo prazo pelas indústrias. A conclusão veio em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. 8 em cada 10 empresas industriais enfrentaram dificuldades para obter crédito. Elas apontam os juros elevados como o principal obstáculo ao financiamento no país. O dado faz parte de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Segundo a sondagem especial, 80% dos empresários que tiveram problemas para conseguir acessar empréstimo de até 5 anos em 2025 citaram os juros altos como o maior entrave. Em seguida, aparecem a exigência de garantias reais, como imóveis ou máquinas, citada por 32% das empresas, e a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades das empresas foi a reclamação de 17%. De acordo com a CNI, a atual política monetária é bastante restritiva e encarece o crédito. Com a Selic em 15% ao ano e juros reais em torno de 10%, o financiamento fica mais caro e desestimula investimentos em expansão e inovação. A sondagem especial ouviu 1.789 empresas industriais. Desse total, 713 eram de pequeno porte, 637 de médio porte e 439 de grande porte. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo está discutindo propostas para que o Banco Central passe a fiscalizar fundos de investimentos. A proposta surge na esteira das suspeitas de utilização pelo crime organizado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que diferentes áreas do governo discutem uma proposta de ampliação das atribuições de fiscalização do Banco Central para que a autoridade monetária assuma uma tarefa que hoje é da Comissão de Valores Monetários, o CVM, e passe a fiscalizar fundos de investimentos. Haddad afirma que tem muitas coisas que deveriam estar no âmbito do Banco Central, mas que está com o CVM equivocadamente. A proposta surge na esteira das suspeitas de utilização de fundos de investimentos para práticas de crimes. Em agosto de 2025, a Receita Federal deflagrou a Operação Carbono Oculto, mirando a infiltração do crime organizado na economia formal, incluindo o uso de múltiplas camadas de fundos de investimento para ocultação de patrimônio. Em janeiro de 2026, veio à tona a utilização de fundos utilizados para inflar artificialmente ativos do Banco Master. Haddad ressalta que não fala em nome do governo ao apresentar a ideia, mas disse que a proposta está sendo discutida pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pelo Ministério da Gestão e Inovação. O acordo assinado em Assunção, no Paraguai, entre Mercosul e União Europeia, deve alterar a forma de acesso aos produtos brasileiros no mercado europeu. O acordo entre os dois blocos comerciais deve zerar a tarifa de mais de 5 mil produtos exportados ao bloco europeu. O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, assinado em Assunção, prevê mais de 5 mil produtos brasileiros entrem no mercado europeu com imposto de importação zerado assim que o tratado entrar em vigor. A informação consta em levantamento da Confederação Nacional da Indústria, que analisou o impacto tarifário para o Brasil e para o bloco europeu. Segundo a CNI, 54% dos itens negociados terão tarifa eliminada imediatamente na União Europeia. São bens industriais, agrícolas e de tecnologia fabricados no Brasil que passam a disputar mercado com produtos europeus com maior competitividade. Do lado brasileiro, a abertura será mais lenta. O Mercosul terá prazos de até 15 anos para reduzir tarifas em cerca de 4.400 produtos, como forma de proteger setores mais sensíveis da economia. Para a entidade, esse desenho dá previsibilidade e tempo para que empresas nacionais se adaptem à concorrência internacional. O acordo cria novos caminhos para o setor produtivo brasileiro, já que hoje apenas 8% das relações comerciais do país estão cobertas por tratados preferenciais. Com as regras negociadas com a União Europeia, essa fatia pode subir para 36% do comércio mundial,
consolidando o Brasil entre os mercados mais integrados ao fluxo global. A Confederação Nacional da Indústria destaca que o comércio Brasil-União Europeia já é concentrado na produção de fábricas. Nas exportações brasileiras de 2024, mais de 46% dos embarques foram de bens industriais. Do lado das importações, quase tudo que chega da Europa, cerca de 98%, vem da indústria de transformação. No ano passado, a União Europeia foi o segundo principal destino das exportações brasileiras, com 48 bilhões de dólares, respondendo também por um volume semelhante de importações, cerca de 47 bilhões. Pelo acordo, tarifas e cotas comerciais cairão de forma gradual, envolvendo mais de 90% do fluxo bilateral. Alguns segmentos terão eliminação quase imediata. Outros passarão por transição, mantendo parte da proteção tarifária até que se consolidem no mercado comum. A negociação começou em 1999 e avançou lentamente por mais de 20 anos. As partes só chegaram a um entendimento político em 2019 e desde então discutem ajustes e mecanismos de proteção ambiental, sanitária e regulatória. Mesmo com a assinatura, o acordo não começa automaticamente. Ele precisa passar por uma série de etapas, votação no Parlamento Europeu e aprovação nos congressos dos 4 países do Mercosul. Só depois disso, as mudanças tarifárias começam a valer. O tratado ainda enfrenta resistências na Europa, principalmente de agricultores franceses e setores industriais de países como Polônia e Hungria, que temem perda de mercado. Há também questionamentos jurídicos e pedidos de análise no Tribunal de Justiça Europeu, o que pode atrasar a entrada plena em vigor. A implementação será dividida em 2 fases principais, sendo a primeira com o acordo comercial provisório, que reduz tarifas mesmo antes da ratificação completa. A segunda com a validação integral do acordo de parceria, que além do comércio, inclui cooperação tecnológica, ambiental e investimentos. O governo brasileiro estima que em até 10 anos o tratado injete 37 bilhões de reais na economia do país, ampliando a competitividade, estimulando a inovação e produtividade. Representando o Brasil na cerimônia, o ministro das Relações Exteriores ressaltou que o acordo inaugura uma nova fase para o Mercosul. Já o presidente da Comissão Europeia classificou o entendimento como estratégico para enfrentar um cenário global de tarifas elevadas e disputas comerciais. Se aprovado nas etapas previstas, o pacto criará uma zona livre de comércio com cerca de 720 milhões de consumidores e PIB superior a 22 trilhões de dólares, formando um dos maiores mercados integrados do planeta. A assinatura do acordo foi destaque dos jornais internacionais. Segundo o jornal espanhol El País, o aval do Conselho da União Europeia remove um dos principais entraves à ratificação do acordo negociado há mais de 2 décadas. Para o italiano Corriere della Sera, o papel decisivo da Itália foi importante para a formação da maioria qualificada. Já o Le Monde deu destaque à relação da Federação Nacional dos Sindicatos de Exploradores Agrícolas da França, que classificou a aprovação do acordo como uma traição da soberania agrícola europeia. Segundo Ursula von der Leyen, o acordo representa uma escolha em uma parceria de longo prazo ao invés do isolamento. And this agreement sends a very strong message to the world. Esse acordo envia uma mensagem muito forte ao mundo, reflete uma escolha clara e deliberada. Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas, escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos proporcionar benefícios reais e tangíveis aos nossos cidadãos e às nossas empresas. Real and tangible benefits to our people and our businesses. E olha só, uma farmácia na zona leste de São Paulo virou alvo frequente da criminalidade. Em apenas 20 dias, o mesmo estabelecimento sofreu 5 arrastões. Vamos ver. A rotina de quem trabalha em uma farmácia na zona leste de São Paulo virou um verdadeiro pesadelo. Em apenas 20 dias, o mesmo estabelecimento foi alvo de 5 arrastões. A sensação é de medo constante. Vamos ver. Por volta das 8h20 da noite, um homem entrou na farmácia, que fica na rua Marcial Monteiro. Sem levantar suspeitas no primeiro momento, ele retirou sacolas plásticas e começou a colocar diversos produtos dentro, principalmente itens de beleza e cosméticos. Em seguida, fugiu do local levando a mercadoria. 4 dias antes, o mesmo endereço já havia sido alvo de outro crime. Desta vez, 2 bandidos invadiram a farmácia, renderam os funcionários e, com calma, foram enchendo sacolas com produtos. Imagens do fundo da loja mostram um dos criminosos mantendo 2 funcionários sob ameaça.
O alvo principal era medicamentos de alto custo, como canetas emagrecedoras. Toda a ação durou menos de 10 minutos, tempo suficiente para espalhar pânico entre quem estava no local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as ações de combate a roubos e furto em farmácias foram intensificadas e que a Polícia Militar reforçou o policiamento na região para tentar evitar novos ataques. Em Mato Grosso do Sul, o filho matou o próprio pai com 5 tiros. E o motivo teria sido uma bola que caiu na sua casa. Romário Paes Cardoso, de 70 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho, Adriano do Couto Marques, de 40 anos, na tarde de ontem, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma briga provocada por uma bola de futebol que caiu no quintal da vítima. O suspeito fugiu após o crime e continua foragido. Familiares relataram à polícia que pai e filho tinham um relacionamento bem conturbado, marcado inclusive por ameaças e também intimidações frequentes. De acordo com o boletim de ocorrência, Romário foi atingido por 5 tiros, sendo 4 deles no rosto, e morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo o relato também de testemunhas à polícia, o crime ocorreu após uma discussão por causa de uma bola de futebol. Os filhos do suspeito deixaram o objeto cair no quintal do avô e não conseguiram, então, recuperar o brinquedo. Após isso, Adriano foi até o local para confrontar o pai e também a madrasta, quando começou uma discussão. Durante a briga, Romário interveio para defender a esposa e pai e filho entraram em luta corporal. Após esse confronto, o suspeito foi até a própria casa, pegou uma arma de fogo e atirou contra o pai. O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil segue com as diligências para localizar o suspeito. E uma perseguição policial no Rio de Janeiro acabou com os criminosos caindo em uma linha férrea, deixando os veículos totalmente destruídos. Um suspeito morreu após uma troca de tiros durante uma perseguição policial na rua Visconde de Niterói, na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu por volta das 11 da noite do último domingo. Durante a fuga, o carro dos criminosos bateu em outros veículos e caiu na linha férrea. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando visualizaram os suspeitos armados no interior do veículo. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os criminosos efetuaram disparos contra a polícia, que revidou. Na fuga, o carro colidiu contra pelo menos 5 veículos e caiu na via férrea. Segundo a PM, cerca de 8 pessoas que estavam no local ficaram feridas. Um dos suspeitos foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações de quantos ocupantes tinham no carro, nem se fugiram ou foram presos. No local foram apreendidos 2 celulares modelo iPhone, um relógio e um simulacro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a via ficou interditada até 2h48 da manhã. No Mato Grosso do Sul, uma mulher grávida foi atacada por um pitbull. A tutora do animal foi presa e a vítima sofreu ferimentos no abdômen e também nas pernas. Uma mulher de 25 anos, grávida, ficou ferida após ser atacada por um cão da raça Pitbull enquanto caminhava por uma via pública no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de ontem e terminou na prisão da tutora do animal, de 32 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida pelo cão, que estava solto na rua. Ela teve mordidas nas pernas e, após cair ao chão, foi atacada também na região do abdômen. Populares tentaram socorrê-la, mas o animal estava com comportamento agressivo, o que não permitia que as pessoas se aproximassem. Após moradores arremessarem objetos para afastar o cão, a tutora conseguiu contê-lo e levá-lo até a residência, onde o animal foi trancado no banheiro. No local, a mulher informou à polícia que o pitbull ficava solto no terreno, sem focinheira, cerca ou qualquer outro tipo de contenção, e que o ataque ocorreu após o animal se soltar. Durante a apuração, testemunhas relataram que o cão já teria se envolvido em outros incidentes anteriores, o que gerava medo entre os vizinhos. A vítima foi levada por familiares até a Santa Casa, onde relatou fortes dores abdominais. O estado de saúde dela não foi divulgado. Diante dos fatos, a tutora do animal recebeu voz de prisão e, de forma colaborativa, sem uso de algemas, foi encaminhada à delegacia.
O caso foi registrado como omissão de cautela da guarda de animal, maus tratos, além de lesão corporal culposa. E as mortes em acidentes de trânsito subiram na cidade de São Paulo em 2025. Segundo a plataforma Infociga, os registros atingem o segundo maior patamar da série histórica. A capital paulista registrou em 2025 o segundo maior patamar de mortes em acidentes de trânsito da série histórica do Infociga. Segundo a plataforma do governo, foram 1.034 mortes no trânsito da cidade, 5 a mais do que os 1.029 óbitos registrados em 2024. O número é o mais alto desde 2015, quando o Infociga começou a divulgar os totais de sinistros de trânsito no estado de São Paulo. Naquele ano, a capital registrou 1.101 mortes em acidentes de trânsito. Em 2025, a maioria das vítimas é de motociclistas homens, com idade entre 25 e 29 anos, e a maior parte dos acidentes aconteceu aos domingos, em vias urbanas. O número de motociclistas mortos na capital paulista representa 37% do total de mortes no trânsito da cidade. Já as mortes de pedestres foram as que tiveram a maior alta no total de óbitos na cidade no ano. O número de atropelamentos cresceu 10%, passando de 372 mortes em 2024 para 410 mortes em 2025. As mortes em acidentes de carro diminuíram de 100 para 85, uma queda de 15%. E as mortes de ciclistas tiveram queda de 20%, passando de 44 para 35. E você vai ver a seguir. Profissionais da saúde serão imunizados com dose única contra a dengue no mês que vem. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que cerca de 1.100.000 profissionais que atuam na atenção primária à saúde de todo o país poderão ser imunizados a partir de fevereiro com a vacina do Butantan. O imunizante é o primeiro de dose única do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros cuidados são feitos pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais e equipes multifuncionais que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde. O ministro explicou que a vacinação deste público será possível com a chegada de mais doses da Butantan DV. O Instituto Butantan deve produzir e entregar até 31 de janeiro cerca de 1.100.000 doses adicionais desta vacina nacional contra a dengue para garantir a imunização dos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde. Os anticorpos da Butantan DV oferecem proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Os estudos clínicos indicam eficácia global de 74% da vacina brasileira, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização pela doença transmitida pelo mosquito, Aedes aegypti. O governo federal quer ampliar gradualmente a vacinação em dose única para todo o país, para pessoas de 15 a 59 anos. O que depende da disponibilidade de novas unidades da vacina Butantan DV, que foram encomendadas no mês passado pelo Ministério da Saúde. Para acelerar a fabricação em larga escala do imunizante, o ministro divulgou que o Instituto Butantan firmou uma parceria de transferência de tecnologia à empresa WuXi Vaccines, da China. Com a parceria, a expectativa do Ministério da Saúde é que a produção chinesa da vacina com tecnologia brasileira seja ampliada em até 30 vezes. E olha só, 2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para detectar o câncer de pele.
2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil com inteligência artificial para auxiliar na detecção do câncer de pele. Chamado de Skin Scan, o equipamento analisa lesões e em poucos segundos atingiu 77% de precisão nos testes realizados até agora. O projeto foi criado pelos alunos do ensino médio a partir da união entre pesquisa em saúde e conhecimentos em robótica. Produzido em uma impressora 3D, o dispositivo pesa cerca de 500 gramas e utiliza uma inteligência artificial treinada com mais de 10 mil imagens de lesões benignas e malignas. Durante a análise, o sistema captura 12 imagens da pele e indica se o padrão é considerado suspeito. Essa iniciativa rendeu à dupla um prêmio na Mostratec, a maior feira científica da América Latina. Segundo os orientadores, o objetivo não é substituir o diagnóstico médico, mas sim auxiliar na triagem inicial, especialmente em regiões com poucos especialistas. Dados do Ministério da Saúde apontam que o câncer de pele é o mais comum no Brasil, mas tem mais de 90% de chance de cura quando é diagnosticado precocemente. A equipe agora já busca parcerias para avançar aos testes clínicos. Algumas dores sem diagnóstico podem ser sinais de sofrimento emocional. Vamos ver na reportagem sobre a importância do descanso para o corpo e para a mente. No ano passado, o corpo da Renata começou a dar sinais de que algo não ia bem. Em meados de setembro para cá, eu comecei realmente a me sentir muito exausta, dores no corpo, indisposição, não sentia mais disposta para fazer atividade física e me deu até uma certa tristeza. Eu cheguei assim a pensar, falei, gente, será que eu estou ficando deprimida? Fui no médico fazer um check-up. Tudo ok. Esses sinais, na verdade, são mais comuns do que parecem. Dores persistentes sem um diagnóstico clínico podem ser manifestações de sofrimento emocional, como alerta o psiquiatra. O sofrimento emocional, muitas vezes, ele apresenta características, apresentações físicas por conta do sofrimento que o paciente sente. Muitas vezes ele não sabe lidar com aquele sofrimento, ele não busca ajuda, ele tem dificuldade em ter um autoconhecimento, isso faz com que ele apresente dores que ele não verbalizou. Então o organismo dele mostra para ele, através de sinais físicos, que ele precisa cuidar, dar mais atenção para si. Antes mesmo de ser identificado, o transtorno dá sinais no corpo. Todos os transtornos psiquiátricos, eles têm uma interligação mente e corpo. Falta de ar, angústia, dor abdominal, náusea, sensação de desmaio, palpitação cardíaca, o coração acelera, enfim, são vários sintomas que a pessoa apresenta. E a ansiedade é muito comum. O Brasil, por exemplo, é o país com maior quantidade de pessoas ansiosas proporcionalmente, né? A nível de avaliação, quando você vê num consultório, você vê pessoas ansiosas todos os dias. Então é um transtorno muito importante e que precisa ser realmente tratado. Por isso é tão importante ter um mês dedicado ao tema. O Janeiro Branco busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e do bem-estar emocional. Os hábitos de vida também influenciam diretamente nesses quadros. Rotina intensa, má alimentação, sedentarismo e falta de descanso podem agravar os sintomas. A mudança de hábito é uma grande ferramenta utilizada no tratamento. A pessoa tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física de modo vigoroso, regular e tem que evitar drogas, uso de álcool em excesso, nicotina. Todas essas mudanças são fundamentais para o tratamento e para a saúde mental. Em muitos casos não precisa de remédio. Tem depressões leves, intensidade leve, em que a pessoa apenas com mudança no estilo de vida e um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, já é suficiente para o tratamento. O descanso também é parte do tratamento. Para se recuperar, Renata tirou 20 dias de férias. Eu confesso que as dores sumiram, entendeu? Amenizaram várias coisas. É claro que agora eu estou tentando ir com mais calma nesse 2026, porque por entender
que era o meu excesso, a minha velocidade que estava adoecendo meu corpo. Esses dias de férias que eu tirei são o primeiro passo, entendeu? Porque a vida, na verdade, é realmente o dia a dia, você reconhecer que você precisa pausar, que você precisa olhar para si. Eu acho que esses dias eles serviram para eu entender que o corpo fala, entendeu? E que é necessário a gente se olhar. Eu acho que para isso, porque se eu pegar e voltar para minha rotina de antes, eu vou ficar ruim, entendeu? Então eu considero que é uma caminhada, que eu tenho que no dia a dia olhar para mim e ter um autoconhecimento. As novas regras para os brasileiros conseguirem a sua primeira carteira de motorista já estão fazendo efeito. Para os alunos, os preços desabaram. Para as autoescolas não poderia ser diferente. O faturamento caiu bastante. Com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a principal mudança está na desobrigação de frequentar autoescolas. Com isso, o curso teórico está disponível na internet e as aulas práticas passam a um mínimo de 2 horas, contra as 20 horas anteriores. De acordo com o Ministério dos Transportes, as aulas teóricas e práticas custavam entre 3 e 5 mil reais. Com a nova regra, o ministro Renan Filho afirmou que o custo para tirar a primeira habilitação poderá cair até 70%. E o preço, de fato, caiu. Em 10 cidades do Brasil, foi encontrado valores a partir de R$ 380 reais para as categorias A ou B. Segundo a Federação Nacional de Autoescolas, até a entrada em vigor da nova regra, o setor concentrava quase 300 mil empregos formais, com cerca de 1 milhão de vagas indiretas em todo o Brasil. Já nas buscas recentes por essas instituições, é possível notar que custos internos estão sendo cortados e muitas já fecharam as portas. O apelo para atrair alunos tem destacado a tradição do nome da empresa e promoções ocasionais. Um avião de pequeno porte caiu sobre um galpão em uma área movimentada de Guarapari. O acidente aconteceu logo após a decolagem. Um avião de pequeno porte caiu em uma área urbana em Guarapari e provocou momentos de tensão. A aeronave atingiu em cheio um telhado de um galpão de uma oficina mecânica em uma região próxima à Rodovia do Sol, uma das vias mais movimentadas da cidade. O impacto foi tão forte que a parte da estrutura do imóvel ficou completamente destruída. Vamos ver. O acidente aconteceu logo após a decolagem do avião particular. De acordo com as primeiras informações, o piloto seguia sozinho na aeronave e precisou fazer um pouso forçado. Ele ficou preso entre as ferragens, mas conseguiu sair antes da chegada do resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 da manhã e fez o atendimento no local. O piloto teve apenas ferimentos leves, com um corte na mão, e recebeu o curativo dos socorristas e recusou a ser encaminhado para a unidade de saúde. De acordo com o aeroporto de Guarapari, a aeronave é considerada nova, possui cerca de 300 horas de voo e estava com a documentação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, já foi acionada e iniciou a apuração para identificar as causas do acidente. O RG, documento oficial de identidade no Brasil, só será válido até 2032. O novo documento de identificação, a Carteira de Identidade Nacional, já começou a ser emitida. O governo federal já começou a orientar a população a buscar o novo documento de identidade, a Carteira de Identidade Nacional, que substituirá integralmente o antigo RG. A proposta do novo documento é adotar o CPF como número único de identificação, encerrando assim a possibilidade de uma mesma pessoa ter diferentes números de RG em estados distintos. O novo documento também conta com QR Code e zona de leitura automática, recursos que facilitam a verificação da autenticidade e ampliam a segurança contra fraudes. Por falar em fraudes, um levantamento da Serasa Experian indicou que assim apresenta o melhor desempenho entre os documentos oficiais na prevenção da defraudação, sendo até 10 vezes menos suscetível a golpes do que o RG, além de ser 5 vezes mais seguro que a CNH e 4 vezes mais seguro que o DNI. De acordo com o governo federal, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional. Porém, não é necessário nenhuma urgência para a obtenção do novo documento. Afinal,
O prazo de validade do atual RG é até 2032. A partir disso, somente assim será reconhecida como documento oficial de identidade no território nacional. A substituição pode ser feita a qualquer momento de forma gradual nos institutos de identificação de cada estado. No Rio Grande do Sul, um gerente e um funcionário de um banco foram presos suspeitos de utilizar dados de pessoas já falecidas em uma fraude milionária. Vamos conferir na reportagem de Guilherme Souza. As prisões aconteceram nesta terça-feira em Palmeiras das Missões, na região noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil, um gerente-geral de banco, a esposa dele e um outro funcionário da agência foram presos preventivamente. A investigação aponta que o grupo usava a estrutura interna da agência bancária para acessar contas de clientes idosos e até de pessoas já falecidas, com o objetivo de liberar empréstimos e sacar os valores. Segundo a Polícia Civil, o funcionário responsável pelo sistema utilizava a própria biometria para autorizar operações financeiras, simulando que os clientes não tinham condições de assinar os contratos. Já o gerente-geral, ainda conforme a investigação, alterava os cadastros das vítimas, incluindo informações falsas de renda, o que permitia a liberação de empréstimos de alto valor. Os valores eram sacados em operações fracionadas para dificultar o rastreamento. Parte desses saques, segundo a polícia, teria sido feita pela esposa do gerente. De acordo com a polícia, os prejuízos ultrapassam R$2,4 milhões. Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca em Caçapava do Sul, além do bloqueio de contas bancárias. Os nomes dos presos e da instituição bancária envolvida não foram divulgados pela polícia. E olha só, uma faixa com um pedido de desculpas causou curiosidade na população de Cocal do Sul, em Santa Catarina. A Secretaria de Saúde revelou que tratava-se de uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. Infelizmente, os casos de violência contra a mulher têm crescido em todo o país. Por isso, uma cidade aqui da região sul de Santa Catarina viralizou com uma nova campanha para chamar mais a atenção sobre esse assunto. Como vocês acompanham nas imagens, em um ponto da cidade de circulação, acabou sendo instalada uma faixa que diz: Maria, eu estava nervoso, volte para mim. Como se fosse aquele pedido de desculpa que a gente vê tradicionalmente quando os homens abusivos fazem aí o ato de serem violentos com as suas parceiras, sempre arranjam uma desculpa. Uma hora é a bebida, outra hora é o nervosismo, sempre tem uma desculpa para cometer o ato violento e elas acabam o perdoando. Essa faixa ficou por alguns dias na cidade, chamando muita atenção, até que a prefeitura esclareceu o assunto, que era para chamar a atenção que ele não estava só nervoso, ele era uma pessoa violenta. Tudo isso gerou bastante comoção até nas redes sociais, até pela faixa ser enigmática e as pessoas querendo saber quem era a Maria, e alguns diziam: não, Maria, volta, não, Maria, não volta, perdoem. Entrou aquele calor humano no meio das redes sociais nas ações divulgadas pela prefeitura posteriormente. A secretária de saúde do município, Giovana Galato, veio às redes sociais esclarecer que uma cidade tão pequena como Cocal do Sul teve em apenas um ano 107 casos de violência contra a mulher registrada. Então, isso chamou muito atenção. Um número muito expressivo para diversos tipos de violência que acabaram aí também chegando a vias de fato, onde algumas dessas mulheres acabaram sendo levadas até a hospitais. Nenhuma delas veio a óbito, não foi cometido feminicídio registrado na cidade, mas em Santa Catarina esses números também têm aumentado significativamente, assim como em todo o Brasil. Portanto, quando a gente está falando bastante nesse assunto da violência contra a mulher, em ações de combate, essa chamou a atenção aqui no estado e em várias regiões do país, inclusive algumas cidades acabaram ligando para a secretária, alguns outros secretários de várias localidades, para saber como é que foi essa campanha, para saber como é que foi o desenvolvimento, para que outras ações parecidas sejam aplicadas em outros municípios, para que, enfim, chame a atenção que mulher, como se diz no ditado antigo, não se bate, muito menos com uma flor. Então, é carinho, é amor, é respeito, não dá certo, cada um vai para o seu canto, é a melhor coisa, ou então, denuncie. As regras para o comércio nas praias brasileiras não são uniformes. Em cada lugar existe uma norma sobre a consumação mínima, o aluguel de um guarda-sol ou até mesmo a reserva de um espaço. Uma situação que deixa perdidos os banhistas que procuram estes locais nas horas de folga.
Relatos sobre práticas abusivas nas praias brasileiras, de cobranças indevidas e preços altíssimos repercutiram nas últimas semanas. Um levantamento analisou as legislações de 24 municípios com praias, que mostram as regras para o uso de guarda-sóis e cadeiras, reserva de espaço na areia e definição de preços que variam conforme o local. Das cidades analisadas, apenas 5 não há nenhuma lei municipal ou estadual específica para disciplinar o uso comercial da faixa de areia. Nas demais, os municípios editaram normas próprias nos últimos anos, com limites para a quantidade de equipamentos, proibição de reserva diária e restrições a estruturas fixas. O Código de Defesa do Consumidor permite cobrar pelo aluguel de cadeiras e guarda-sóis, desde que o preço seja informado de forma clara e antecipada e não seja imprópria. No entanto, a exigência de consumação mínima nas praias é proibida em todo o país por configurar prática abusiva e possível venda casada. Nos locais sem regulamentação específica, valem as regras e normas sobre o uso da orla. O tema ganhou projeção nacional após o caso registrado em Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde um casal de turistas foi agredido por barraqueiros após se recusar a pagar um valor maior pelo uso de cadeiras de praia. Segundo as vítimas, a cobrança foi condicionada à consumação do local. O episódio levou prefeituras e órgãos de defesa do consumidor a reforçar orientações e reacendeu o debate sobre a falta de regras claras. As praias fazem parte dos chamados terrenos de marinha, que são bens da União. Segundo o Ministério da Gestão, essas áreas correspondem a uma faixa de 33 metros a partir da linha do pré-mar médio, ponto mais alto alcançado pela maré em direção ao continente. Embora a gestão do terreno seja federal, estados e municípios podem criar normas próprias para ordenar o uso da faixa de areia, desde que respeitado ao caráter público do espaço. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E a Nayara Rodrigues é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Nayara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Fernando, e boa tarde a todos de casa. Bom, e vamos começar o nosso bloco falando sobre a Fórmula 1. Isso porque a Audi já apresentou seu novo carro para a competição deste ano, que inclusive marca o início de uma nova era, não é mesmo? Isso mesmo, o novo carro do brasileiro Gabriel Bortoleto é muito bonito. A Audi adotou 3 cores como as principais: a prata, preto e vermelho. Gabriel Bortoleto já sabe como será o carro que vai pilotar em 2026. A Audi revelou os detalhes do R26, monoposto que marca a estreia da escuderia alemã na Fórmula 1. A cerimônia de apresentação do novo carro aconteceu em Berlim, na Alemanha, e contou com a presença de Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, companheiro do brasileiro na Audi, o chefe de equipe Jonathan Whitley e o italiano Mattia Binotto, responsável por gerir o projeto do time alemão na categoria. A Audi adotou 3 cores como principais para o primeiro ano na Fórmula 1: prata, preto e vermelho. O prata faz parte da equipe desde a fundação. Nas primeiras décadas do automobilismo, cada país tinha uma cor que o representava, e o tom prateado era característico das escudérias alemãs. Após adquirir 100% da Sauber, equipe que competiu com a dupla Bortoleto e Hülkenberg em 2025, a Audi chega de forma promissora para 2026, com investimento do fundo do Qatar e motor próprio. A temporada 2026 da Fórmula 1 começa em Melbourne, na Austrália, em 8 de março. E olha só, um homem ateou fogo na estátua do Cristiano Ronaldo em Portugal. Explica pra gente o que aconteceu, Nayara. Fernando, a estátua do CR7, que fica na entrada do museu dedicado ao jogador, foi incendiada por um jovem que gravou o momento e ainda divulgou em suas redes sociais. No vídeo, o rapaz aparece derramando um líquido inflamável na estátua e depois acende um isqueiro. Logo em seguida, ele começa a tocar uma música em uma caixa de som e a fazer passos de dança. O ator do crime se apresenta na postagem como freestyler e um morador local e ainda acrescentou que este é o último aviso de Deus para o jogador. O indivíduo já é conhecido na cidade por situações semelhantes. A polícia da Madeira afirmou que interceptou o suspeito com a ajuda de informações do público e encaminhou para receber ajuda psiquiátrica. Bom, eu fico por aqui, até mais e um ótimo domingo a todos. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você também. E esta edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo e até mais!